Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma sem enrolação. É o seguinte, galera, estou na gringa, eu e minha canequinha do Mickey aqui, para falar com vocês sobre investimentos no exterior. ETFs que os especialistas estão recomendando. Não é uma recomendação minha, mas vou mostrar aqui para vocês. Eu que estou feliz com os meus bitcoins, com as minhas XRPs e principalmente com tudo que eu investi em dólar, subiu demais. Acho que o mercado pode continuar andando e se vier uma crise a gente aproveita, assim como eu estou aproveitando os fundos imobiliários. Então o ideal é que você tenha uma carteira recomendada e no momento desse você vai sempre ter ativos valorizando e outros para você comprar. Quem não ficar até o final é louco, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui os ETFs que os especialistas estão falando e que é óbvio que vale a pena você ter algumas coisas na carteira. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários. Olhando a tua carteira no exterior, quais foram os ativos que mais subiram? Ou o ativo que mais subiu? Eu posso falar da minha carteira. Nos últimos meses, o ativo que mais subiu foi a Nvidia. Tanto que eu já vendi um pedacinho. Agora coloca nos comentários aqui da sua carteira qual foi o ativo que mais subiu. Ah, Charlão, não invisto no exterior ainda. Coloca não invisto ainda, mas você vai começar, porra. Chega de ficar aí sem fazer nada, olhando todo mundo ganhar dinheiro. Sem enrolação, então, bora falar aqui sobre os investimentos no exterior. Eu que tô falando sobre isso há anos. Investir no exterior é uma estratégia essencial para a diversificação, mas você não precisa ficar desesperado. Já investe em ações, já investe em renda fixa no Brasil, em fundos imobiliários. Tava pensando em investir no exterior. Também não precisa ficar arrependido não, eu fico brincando, mas o mundo ele trabalha em ciclos de todos os ativos. Então, se você não estava investindo ainda, você abre a sua conta, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, comece a investir. Daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, você também vai pegar um ciclo de alta. Eu já vi as crises da década de 90, vivenciei, início dos anos 2000, meio dos anos 2000, 2006, 2007, 2008, 2011 teve pica também, no Brasil 2015... E aí, cara, o mundo vai rodando. Então, essa alta aqui no exterior e a baixa no Brasil, daqui a pouco isso vira. Então, aprender é o melhor negócio que você pode estar fazendo. Não investe no exterior ainda? Começa. Não investe no Brasil? Começa. Não investe em cripto? Começa. Monta a tua estratégia e vai investindo. Então, os investimentos no exterior cresceram em 9 meses, superando o valor de 2023 inteiro, enquanto no Brasil nós temos a moeda que mais se desvalorizou no mundo. O dólar, que estava ali há pouco tempo, 4,85, que eu falava com vocês, que era hora de aproveitar e tal, passou de R$6. E por que então investir no exterior? Olha, estratégia de diversificação, proteção contra a desvalorização do real, exposição ao dólar, que é a moeda mais forte do mundo e tende a continuar sendo, e o potencial de crescimento do seu patrimônio. Esse é o grande ponto. Vocês sabem que eu cobri as eleições aqui nos Estados Unidos, então eu não só falo lá da PQP, eu tô aqui falando. Cobri os 2 turnos das eleições na Argentina e na Argentina aconteceu um fenômeno interessante. O governo que estava lá, do Fernandes, estava com dificuldade de segurar os dólares do país. O que eles fizeram? Proibiram a compra acima de $200. Não acho que isso vai acontecer no Brasil, talvez um impostinho, um IOF, alguma coisa assim, mas depois que o governo toma uma atitude dessa, você tá ferrado, entendeu? Então, ter algum patrimôniozinho no exterior é uma proteção também, é uma segurança. Mesmo se eu morasse na Suíça, eu faria isso. Teria um patrimôniozinho em outro país. Porque dá um problema no teu país, você tem alguma coisa para tirar. Uma carteira de cripto, um investimento em dólar. Vocês estão entendendo? Então, eu não estou vendendo susto. Vamos supor que eu vire presidente do Brasil. Eu vou te incentivar. Tenha também alguma coisa no exterior para a sua segurança. Você vai aprendendo investindo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Por que investir no exterior? Você já sabe. Agora, o cenário nos Estados Unidos, como tá? Bom, o PIB está crescendo bastante, cresceu 2,8% no terceiro trimestre, vem em linha com o esperado. O Fed, que é o Banco Central Americano, está caindo juros, está descendo juros, mas ainda de forma muito gradual, muito lenta. E com isso as bolsas americanas estão batendo recorde atrás de recorde, principalmente ações de tecnologia. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, saiu dados dos pedidos de auxílio-desemprego e eles vieram altos, esses dados aqui.
Isso pode ser uma coisa boa. O que está acontecendo? A economia americana ainda está quente. Pô, Charlão, é ruim a economia americana estar quente? É ruim ela estar quente e tá fraca também. As duas coisas. Mercado financeiro é um papo de maluco. Ela tem que estar andando no meio. Porque quando ela está forte demais, vocês já aprenderam aqui que o governo tem que manter o juro elevado. Quando ela está fraca demais, a gente também tem uma crise. Então tem que ficar ali no meio termo, tá? Pode ser que ela fique assim. Qual o perigo? O Trump entrar e a economia americana bombar. Até ter por aqui um aumento do juro, por exemplo. Mas se a economia estiver muito quente bombando, consumo bombando, o que vai acontecer com uma ação da Coca-Cola, do McDonald's, da Netflix? Essas ações tendem a subir mais do que já subiram. Então, entender a dinâmica econômica é muito legal. Entender essa dinâmica econômica é uma coisa importante para vocês. Eu tô animado com o futuro, tá? Acho que nós teremos muitas crises, mas depois que você entende isso, você passa a ganhar mais dinheiro. E como investir? Eu tenho falado muito dos ETFs há alguns anos, que eu considero aquelas caixinhas de bombom. Um ETF é uma caixa com uma cesta de ativos e óbvio que sempre vai ter aquele bombom que ninguém quer, né? Tipo aquele bombom Caribe. Então quando você investe no ETF de tecnologia, você vai ter uma Netflix, mas pode ter uma empresa porcaria que ninguém quer. E essa é a beleza dos ETFs. É você comprar uma cesta de ativos, não ter que montar. Eu gosto muito de citar o exemplo da Índia. Eu tenho um ETF da Índia que eu tô ganhando muito dinheiro. Mas eu não sei te falar o nome de 10 empresas da Índia. Então eu vou lá, compro o ETF do índice da Índia, tô até devendo vídeo para vocês sobre isso, eu sei. Eu compro o ETF do índice da Índia que vem com um pack, é um pacote com diversas empresas da Índia. Imagina eu ter que parar aqui para estudar as empresas da Índia. Tem a Tata Motors, fala aí mais 10 empresas da Índia. Você não sabe falar, assim como o gringo não sabe falar 10 empresas brasileiras. Muito brasileiro não sabe falar 10 empresas boas na bolsa. Nem sei se a gente tem, né? Não, tem sim. Tem que parar com essa porra de sacanear o Brasil, tá? Mas quando você investe no ETF, você está comprando uma cesta de ativos. E tem ativo de tudo quanto é jeito. Você pode comprar um ETF dos fundos imobiliários americanos, ETF de tecnologia, cibersegurança, de todos os países. Você quer investir na Argentina via ETF? Você pode. Brasil via ETF? Pode. Alemanha, ativos imobiliários fora dos Estados Unidos via ETF. VNQI. É um ETF só disso. Então, tem vários tipos de ETFs. Eu acho que eles têm que compor uma parte da sua carteira e não a carteira inteira, né? Nenhum ativo deveria compor a sua carteira inteira. É uma idiotice, eu já falei isso, mas as pessoas precisam desses 30 anos que eu tenho de experiência, às vezes, para conseguir entender, porque elas não têm humildade para estudar. Elas já acham que o que elas estão investindo vai bombar, né? E aí saiu uma matéria sobre 7 fundos no exterior para fazer dinheiro, para fazer o seu dólar render, e são ETFs com muita liquidez, e são esses daqui. Eu vou falar um pouquinho de nada sobre todos e no final quanto custaria para você montar uma carteira. O primeiro é o VOO ou VOO, como algumas pessoas falam, depende se você é carioca ou não. Esse ETF ele vai buscar replicar o índice S&P 500. Ele vai acompanhar o desempenho das 500 melhores empresas, maiores empresas de lá, que são as empresas também mais populares que todo mundo conhece. Olha só as principais posições: Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Berkshire, que é a do Buffett, Broadcom e Tesla. Você conhece praticamente todas essas empresas, muitas do setor de tecnologia, comunicações, produtos básicos. Então, esse é aquele ETF bem papai com mamãe da Bolsa Americana. Agora, ele subiu muito? Subiu. Se a bolsa cair, ele também pode cair muito. Então, esse é um ETF geralzão. O próximo ETF é o QQQ. É um ETF também muito conhecido e esse ETF especificamente, ele já vai para as empresas de tecnologia. Elas subiram muito mais do que o índice S&P. Por quê? Porque elas subiram mais, estão bem avaliadas, é um bom ETF, porque a Apple, a Nvidia, a Microsoft, justamente essas ações de tecnologia, que elas têm um peso de 51%, as 10 maiores posições, essas ações subiram demais, principalmente a Nvidia, graças a Deus, porque eu tinha o ETF, tinha a Nvidia também. Então, é um ETF onde a gente fala de comunicação e tecnologia. Quando eu digo comunicação, é porque a Meta, na minha opinião, é uma empresa de tecnologia, mas também é uma empresa de comunicação. Na China, você tem o CQQQ, que eu também tenho, tomei um fumo, depois melhorou um pouco. Mas aqui nos Estados Unidos, aqui mesmo, literalmente, nós temos o QQQ,
que é um ETF de tecnologia. Pô, Charlão, eu acho que o mercado de data center vai bombar, a tecnologia vai continuar bombando e tal. É o ETF para você. Está esticado? Na minha opinião, sim. Caso tenhamos uma crise, depois isso volta, as empresas vão trocando dali. Eu me recordo da crise 2001 e nós tivemos aquela bolha da Nasdaq, os ativos despencaram, 70% das empresas foram eliminadas, também era uma bolha do caramba ali. 70% das empresas foram eliminadas, mas quem investiu nas empresas de tecnologia, nas boas de lá para cá, ganhou muito dinheiro. Eu acho que nós teremos uma crise parecida no futuro, e aí a gente vai aproveitar bastante isso. Então, investir em ETFs de tecnologia, às vezes vai ser melhor para você do que investir numa empresa só que pode desabar e até acabar. Minha opinião, o que eu faço, mas é um passo além, é ter os dois. É você saber dosar isso, tá? Depois, para mudar um pouquinho, nós temos o GLD, que vai ser um ETF do ouro. Eu invisto em outro ETF, que é o IAU, mas aqui na matéria ele falou do GLD, ele vai buscar replicar o desempenho do preço do ouro. Então, para quem quer investir em ouro, é uma boa opção. Ouro que subiu demais, no último ano subiu mais de 30%. Ouro que teve alta histórica em 2024, sendo que foi o investimento que mais deu retorno no terceiro trimestre. O principal, a gente já sabe, foi o Bitcoin. Então, o ouro tem subido, ainda mais com esse papo de que o dólar vai ser trocado como reserva mundial, o Tesouro Americano não será a principal reserva dos países, será o ouro ou o Bitcoin. Então, para quem tem muito dinheiro, eu acho que faz sentido. Quem tem pouco dinheiro, eu acho que vale a pena ter ouro. Por outras questões, aí quem leu o livro Pai Rico, Pai Pobre sabe do que eu tô falando. O autor gosta de que você tenha um pouquinho de ouro, traz até sorte, aí depende do que você acredita ou não. Mas pro cara que tem, por exemplo, 500 milhões de dólares, vocês não acham que, além de querer ganhar dinheiro, este sujeito está preocupado em proteger o seu dinheiro? Então, para ele, ter ouro é importante. Se eu tivesse hoje 500 milhões de dólares, eu teria uns 50 milhões em ouro, uns 30 milhões em ouro, um pedaço em Bitcoin também. Você monta uma carteirinha, mas tem que ter uma proteção. E em momentos de muita crise, problemas geopolíticos, o ouro também é um ponto interessante. O que surpreendeu os analistas, agora eu tenho lido muito sobre isso, é que com o juro alto, o ouro não devia ter subido muito. Subiu mais por questões geopolíticas. Então, olha que bacana, um ETF geral americano, um ETF de tecnologia, um ETF de ouro. Eu vou correr um pouquinho com os próximos aqui para o vídeo não passar de 4 minutos. Depois o próximo ETF é o AGG. Ele vai ser um fundo com exposição ao mercado de títulos americanos, destaque para renda fixa americana. Você pode olhar o portfólio aqui. Então, pô, Charlão, quero um negócio um pouco mais seguro e tal. Os analistas recomendam esse. Outro ETF também atrelado a isso é o TFLO. Inclusive, eu já falei lá na minha comunidade sobre ele, uma aula com um especialista. Também tem a ver com os títulos de tesouro americano exposto à renda fixa nos Estados Unidos. Vocês estão vendo aí, ele vai ter isso no portfólio. Aí você tem que entender que aqui, né, nós temos ETFs com diferentes vencimentos, datas de vencimentos. Depois na matéria fala sobre o AOM, esse aqui ele já é um pouco diferente, porque ele já vai ter um certo risco. Ele é um ETF que investe num portfólio global de ETFs, tanto em ações quanto renda fixa, então ele já vai ter um risco um pouco maior do que aqueles que só investem em renda fixa. Aí você pode olhar o quanto você quer investir. Tem ETFs que colocam mais renda fixa e menos renda fixa no portfólio. Mas olha que interessante, esse ETF tem, por exemplo, o IVV, que é um ETF que vai replicar o S&P 500 dentro dele. Então você está fazendo um mix de renda fixa com renda variável. Próximo ETF da lista é o AOK, é um ETF que também terá ações e renda fixa dentro, mas dessa vez tem mais renda fixa do que ações. Então, mesmo sentido dos outros que misturam renda fixa e ação, mas com mais renda fixa dentro. Então, as ações têm um volume menor dentro desse ETF. Eu corri aqui para que vocês entendam isso. A variedade de ETFs aqui é enorme, o que pode até te causar uma confusão. Pô, não sei qual investir.
esse tem isso, esse tem aquilo. A solução para isso, meu filho, é a seguinte: você tem que pensar o que você quer para uma carteira e aí só depois achar os ativos. Vou dar um exemplo. Ah, Charlão, eu quero ter metade do meu patrimônio no Brasil, metade nos Estados Unidos. Ok. Como é que vai ser dividida essa metade? Poxa, metade no Brasil, ações e fundos imobiliários, e metade no exterior em outros ativos e a outra metade em ETFs. Pronto, você já definiu uma coisa super importante. Aí dentro de cada caixinha, você vai fazendo as suas alocações. Se você começar a olhar e cada hora for mudando de um ativo para o outro, você vai se ferrar. Eu só consegui ganhar muito dinheiro em cripto e muito dinheiro aqui no exterior porque os meus investimentos nunca me preocupam tanto. Agora as ações e os fundos imobiliários estão caindo no Brasil, eu não estou preocupado porque eu estou ganhando muito dinheiro aqui. Depois eu posso jogar um pouco para lá, um pouco para cá. Então, esses ETFs aqui, não é uma recomendação, são muito bons para quem quer começar. Principalmente os maiores. Eles vão equilibrar muito a sua carteira. Depois eu vou gravar mais vídeos sobre isso. E caso você queira montar uma carteirinha dessa, quanto te custaria isso? Bom, primeiro você vai ter aonde investir. Vocês sabem que eu tenho uma parceria com a Nomad e eu não faço esse vídeo por causa da parceria com eles. É o contrário, eu tenho uma parceria porque eu acho importante para vocês. Inclusive tem meu código lá, Economista40. Com esse código, você não tem conta em nenhum lugar. Você abrindo uma conta na Nomad com o meu link aqui embaixo, o código, você pode ganhar até $40 de cashback. Então o dólar subiu? Subiu. Aproveita o meu código. Você pode ganhar até $40 de cashback na tua primeira operação. É só seguir o passo a passo. Quer dizer, você estaria perdendo dinheiro com toda essa confusão, agora você pode recuperar um pouco com essa história. Então, cara, o importante é o que eu digo. E não é porque é jabá só, não. É questão de você abrir uma conta e começar. O valor, o volume, o percentual, isso é irrelevante no longo prazo. O importante é você começar logo, tá? O desempenho desses ETFs, praticamente todos subiram muito, poucos não subiram tanto ou caíram, e custaria $1.559 para montar essa carteira. Olha o valor, vou repetir, $1.559. Aí você vai falar, Charlão, não tenho essa grana, eu não tenho $1.500. Pois é, mas aqui nos Estados Unidos o investimento funciona de forma diferenciada do Brasil. Você não precisa comprar um ativo inteiro. Então no Brasil, se você quiser comprar uma ação, você precisa comprar o valor da ação. Aqui nos Estados Unidos você pode comprar uma fração. Então custaria $1.500, né? Você não precisa pagar $1.500. Você pode comprar, por exemplo, $100 divididos nesse ETF. $10. $50. Então isso é muito legal, principalmente para você estabelecer uma regra. Ó, todo mês eu vou colocar $100 no exterior. Pronto. Não interessa o que você vai comprar. Você pode comprar o que você quiser. Só que você vai lá e divide bonitinho. Então falei aqui sobre alguns ETFs. Vou deixar a matéria nos comentários se você quiser mais informações e tal. E teremos todo mês pelo menos 2 ou 3 vídeos sobre investimentos no exterior. Vocês estão vendo que eu estou vindo mais para os Estados Unidos. E cada vez vocês terão mais informações de investimentos do mundo todo. Sempre foi a ideia do meu canal. E a gente está começando a aumentar esse tipo de informação. Antes, embora você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários, e aí, bichão, qual foi o ativo no exterior que te deu o maior retorno? O meu, Nvidia, alguns ETFs, mas eu quero saber o teu. E se você não investe, diga que ainda não investe. Eu fico muito triste por você. E aí, se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.